Silvia, Deus te abençoe, tá? Amém. A gente tem um carinho muito grande pela irmã, né? A irmã que é minha conterrânea lá de Fortaleza também. Eu vi aí que a irmã Iva é de Fortaleza também, não é isso? Sim, a pastora Iva, lá de Fortaleza, é de uma Pastora Iva. assembleia também lá, pastor. É bênção. É. Eu morei muitos anos em Fortaleza, meus irmãos, minhas irmãs, né? E congreguei no Ministério de Madureira, em Fortaleza, no campo do Barroso 2, né? E estou morando aqui em Brasília desde 2014. A pastora Silvia congrega conosco ali na ADTAG, e algumas vezes eu me expressei nesse versículo, né, pastora? Sobre os tímidos Sim, não herdarão o reino dos céus, né? Que sim. está lá em Apocalipse 22, né? 21:8. Nós É vamos ler daqui 21:8, a pouco. pastor. 21:8, isso. E eu fiquei surpreso porque, assim, a pastora me fez esse convite e eu me sinto muito honrado, viu, pastora? E Amém. nós vamos, com muita alegria, minhas irmãs, que eu estou aqui, e nós vamos trazer algo da parte de Deus na simplicidade da palavra dele, tá bom? Aqui em Apocalipse 21:8, né, fala assim: quanto, porém, aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Glória a Deus. Minhas irmãs, eu lembro que a pastora Silvia, agora no começo, falou que eu tenho a mesma pegada que ela, né? Porque a gente se expressa ali na mesma simplicidade. E a pastora Silvia viu esses dias uma pastora, a pastora Elizabeth, né, pastora Silvia, que é muito usada por Deus, ela falando assim: poxa, mas eu medito tanto na palavra, eu me sinto um pouco frustrada porque eu quero ser mais usada por Deus, e quando eu prego, as irmãs não entram em mistério, não oram em línguas, né? Mas assim, porque o Senhor, ele age na multiforme graça, né? Então, assim, eu quero deixar claro desde já, porque é uma responsabilidade muito grande quando nós pastores estamos ministrando, que muitas coisas que a gente fala, as pessoas já pegam logo assim: a doutrina do pastor é essa, né? Mas eu quero deixar claro que esses tímidos que está aqui em Apocalipse, ele provém da palavra deilos, ele provém da palavra covardes, né? Então, ele está dizendo que os covardes estarão naquele grupo que não herdarão o reino dos céus, né? E assim, pastora Silvia, minhas irmãs, Deus tem me tocado muito nesse versículo, porque, embora eu seja pastor, pela graça e pela misericórdia de Deus, né? Mas eu sempre fui um jovem muito tímido, viu, pastora Silvia? Sempre fui um jovem muito tímido, né? E assim, eu sempre me coloquei à disposição de Deus, né? Eu quero falar um pouco sobre essas classes. Eu quero falar sobre o tímido relacional e eu quero falar sobre o covarde, né? O tímido relacional não quer dizer que ele não herdará o reino dos céus. Mas o que nos alegra, minhas irmãs, é que Deus, ele quer usar os tímidos. Ele não usa os covardes, porque os covardes não se permitem ser usados por Deus. Mas o Senhor quer usar os tímidos, né? Eu estou falando isso, minhas irmãs, minhas amadas irmãs, porque eu sei que nós, principalmente os assembleianos, Deus tem me chamado muito a atenção para isso, é por isso que eu me expressei algumas vezes, a pastora Silvia viu eu me expressar com relação a isso e me convidou para daqui esta noite, né? Eu percebo que muitos assembleianos, muitos servos de Deus são tímidos, né? E eu fiz um esboço, viu, pastora Silvia, falando um pouco sobre o tímido relacional, o tímido comportamental, que é o tímido que muitas vezes está dentro das nossas igrejas, é o tímido que Deus quer usar, mas é o tímido que precisa dar lugar para Deus usar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? O tímido
relacional, o tímido comportamental é uma pessoa envergonhada, né? Muitas vezes a pessoa tem vergonha, pastora Silvia. A gente vê que muitos irmãos lá na nossa congregação, eu congrego ali desde 2014, o tímido comportamental é uma pessoa envergonhada, né? Às vezes, amém, glória a Deus, estão ouvindo bem, né? Às vezes Deus quer usar, às vezes o pastor dá um cargo, às vezes é um pastor, um obreiro que está ali à frente da obra, ele está com o microfone na mão e ele fala, nós vamos dar a oportunidade para o irmão, para a irmã tal. E muitos não têm coragem de ir, né? E eu quero fazer aqui até uma pontuação. Ontem eu estava de plantão, pastora Silvia, né? No hospital, e eu estou recebendo aqui em casa minha cunhada, tanto que eu estou num lugar até um pouco escuro, porque a casa está um pouco barulhenta. E fiquei muito feliz de saber que ontem ela recebeu uma oportunidade na igreja, ela recebeu uma oportunidade, e ela honrou com essa oportunidade. Mas eu falei assim, olha, eu estou orgulhoso de você, minha cunhada. Por quê, amadas ouvintes? Vocês que me ouvem aqui essa noite. Porque essa minha cunhada, ela é uma pessoa muito tímida, viu? Ela é uma pessoa tímida. Mas quando eu vi o vídeo que ela teve a oportunidade dela, ela foi muito usada por Deus, né? E eu tenho Glória certeza... a Deus. Glória a Deus, não é isso? E assim, eu falei para ela, eu lhe parabenizo porque você veio de outro estado, você aceitou a oportunidade, você honrou com a oportunidade e você foi muito bem, porque se você tivesse negado a oportunidade, você teria sido covarde, mesmo entendendo às vezes a timidez da pessoa, né? Mas às vezes as pessoas que vê uma pessoa negar a oportunidade acham que ela não está bem com Deus, certo? Então, algumas características da pessoa tímida, relacional, comportamental. É uma pessoa insegura. Eu vou falar da tímida, comportamental, relacional, e vou falar do covarde, que está lá em Apocalipse. Tá? Ela é uma pessoa introvertida, certo? Ela é uma pessoa introspectiva. Ela é uma pessoa insegura. Ela é uma pessoa, às vezes, até imatura, tá? Ela é uma pessoa que, muitas vezes, você não pode contar com ela. Porque, às vezes, ela mesma, se ela se vê numa oportunidade, ela vai se negar. Eu lembro, a pastora Silvia é minha conterrânea, lá de Fortaleza, né? E eu lembro que, quando eu fazia trabalho em grupo na escola, ninguém queria fazer o trabalho em grupo com quem era tímido, porque sabia que o trabalho não ia ser bem apresentado ali na hora de apresentar o trabalho, né? Então, o tímido é uma pessoa que as pessoas não gostam de contar, né? E eu sei que muitos de vocês, nesse momento, estão lembrando de alguns momentos, algumas situações, né? O tímido é uma pessoa que ela entra na zona de conforto dela e ela não quer sair da zona de conforto dela. Ela não se permite sair da zona de conforto dela. Às vezes, se ela sair da zona de conforto, ela vai viver experiências novas, experiências surpreendentes, experiências que vai levar ela a outro patamar. Mas a pessoa tímida não comportamental, ela não se permite sair da zona de conforto dela, certo? A pessoa tímida, comportamental, relacional, é uma pessoa que ela pode entrar em pânico em alguma situação, né? Se ela for colocada, se ela for exposta a alguma situação, dependendo dessa situação, ela pode ficar cristalizada, ela pode entrar em pânico, né? Ela pode travar. Essa pessoa tímida, comportamental. Já vi uma boa notícia para vocês. Porque eu sei que existem muitas pessoas tímidas comportamentais nas nossas igrejas. E daqui a pouco eu quero dar uma boa notícia para vocês, tá? A pessoa tímida, relacional, comportamental, é uma pessoa que, se ela ficar em apuros, se ela se vê exposta, ela procura uma rota de fuga, certo? A pessoa tímida, comportamental, relacional, ela é uma pessoa que ela carece de ser aceita, né?
ela carece de ser aceita em um grupo, em um segmento da sociedade, ela tem as suas carências. Ela precisa ser aceita, ela precisa do senso de pertencimento, né? E a pessoa tímida comportamental, nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, minhas irmãs. É bom a gente identificar essas pessoas na sociedade, né? É bom a gente identificar essas pessoas no nosso grupo cristão, para que a gente aprenda a lidar com elas. Porque eu vou lhe falar uma coisa. Eu acho que o melhor lugar... Eu acho, pastora Silvia, às vezes eu venho para casa com a minha esposa, eu venho conversando. Como é gostoso servir a Deus. Porque a gente sente que a gente pertence àquele lugar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? A gente sente que nós pertencemos à família de Deus, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas a pessoa que é descrente, a pessoa que ainda não aceitou a Jesus, ela vai procurar pertencer a algum grupo, né? Às vezes ela vai procurar pertencer a grupos que negam a Cristo, os grupos diversos aí na sociedade, né? Às vezes ela vai procurar, para ela se sentir aceita, ela vai procurar tomar bebidas alcoólicas, usar entorpecentes para ela se sentir aceita, né? Então, é por isso que é muito bom, às vezes a gente está no nosso trabalho, a gente convidar alguém, às vezes a pessoa é mais retraída, às vezes a pessoa é tímida e a pessoa fala, poxa, como fulano é besta, né? Como a pessoa se tranca, esnobe, mas às vezes ali se esconde uma timidez, né? E se nós convidarmos ela para a casa do Senhor, ela vai se sentir como nós nos sentimos hoje. Vai se sentir da família de Deus. Ali ela vai passar a ter o senso de pertencimento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu acho tão bonito porque na multiforme graça de Deus, por exemplo, eu não sou... A pastora Silvia falou agora há pouco que nós ministramos na mesma pegada. Que pegada é essa? É a pegada da simplicidade. Porque Deus nos usa na multiforme graça. Pastora Silvia, eu nunca imaginava que eu fosse chegar a ser pastor. Se hoje eu sou pastor é pela multiforme graça de Deus, porque eu sou uma pessoa tímida. Mas na multiforme graça de Deus, na simplicidade do evangelho, Deus me usa, né? Na simplicidade do evangelho, Deus usa a pastora Silvia, Deus usa a pastora Iva, Deus usa as irmãs. Às vezes não vai usar numa palavra eloquente, mas vai usar numa palavra simples e compreensiva. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vai usar em um louvor, né? Basta que nós possamos nos permitir. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? O que é o contrário do tímido? É o extrovertido. O extrovertido, né? Eu falei agora há pouco, o que a pastora Silvia, os irmãos que entraram agora há pouco, depois, me convidou para estar ministrando aqui, estar trazendo uma palavra sobre os tímidos. E eu li ali em Apocalipse 21:8, né? Que fala sobre a classe de pessoas que serão lançadas no fogo do inferno, né? E estou falando agora sobre o tímido comportamental, o tímido relacional, e daqui a pouco nós vamos falar sobre os covardes. Por que eu estou falando do extrovertido? Porque existe muita gente extrovertida que não tem timidez, mas poderia dar lugar a Deus, né? Às vezes eu e a minha esposa, às vezes a gente está ouvindo uma criança ou uma pessoa do mundo cantando uma canção mundana, e eu falo assim, pastora Silvia, para minha esposa, que voz linda, poderia estar louvando ao Senhor. Às vezes a pessoa não é tímida, às vezes a pessoa é talentosa, mas não quer dar lugar ao Senhor, não é verdade? Então, a pessoa extrovertida, muitas vezes, né, muitas vezes são pessoas que querem se projetar, são pessoas que querem aparecer. Eu acho interessante porque eu ouvi uma vez uma frase, pastor, que diz assim, aquele que muito quer aparecer, o espírito desaparece, né? E quando quer aparecer demais, o Espírito Santo já não está mais aparecendo.
Já é a carne ali, já é a pessoa. Pois era isso que eu ia falar nesse momento, pastor. Eu ia falar que o tímido, ele dá mais lugar a Deus. Por quê? Porque, como ele não gosta de se expor, ele fala, importa que eu diminua e que ele cresça, né? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O extrovertido, às vezes, ele quer mostrar não a intrepidez, mas às vezes ele quer usar a eloquência, né? Eu acho interessante porque numa das cartas de Paulo a Timóteo, ele falou assim, eu não venho até vós com a palavra persuasiva, para que vocês não estejam apoiados em palavras de homem, mas eu venho até vós através do Espírito e do poder, não é verdade? Então, o tímido, ele costuma dar mais lugar ao Senhor. Eu estou falando sobre uma classe de extrovertido, não estou falando de todos os extrovertidos, porque é muito bom a pessoa ser espontânea, né? É muito bom a pessoa ser alegre. Tem uma diferença, né, pastor? De ser espontâneo para estar chamando, querer ser o centro o tempo todo, tirar a atenção do que é o evangelho. Isso na classe cristã, né, que a gente está falando. Isso, tem pessoas que são egocêntricas, né? Tem pessoas que elas precisam carecem de uma autoafirmação. Tem pessoas extrovertidas, há pessoas extrovertidas, nem todos. Há pessoas extrovertidas que são espalhafatosas, né? São irreverentes, elas deixam de ter reverência, né? O tímido, muitas vezes, ele fica ali, ele fica sendo usado por Deus, né? Muitas vezes. Há tímidos e há tímidos. Há extrovertidos e há extrovertidos, né? Que o extrovertido, se você que está me ouvindo é uma das irmãs, pastor, mas eu sou extrovertida. Que você entre no culto, você consiga cultuar ao Senhor, que você consiga ouvir a voz do Senhor, né? Que a sua irreverência espontânea, sua espontaneidade, não impeça, não seja uma falta de reverência na casa do Senhor, né? Há pessoas que são extrovertidas com ousadias estúpidas. Amém? A irmã está falando aqui, eu sou extrovertida ao ponto de que eu não ouvi aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ao ponto de ofertar o meu melhor a Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Então, há pessoas com ousadias estúpidas e desnecessárias, né? Às vezes eu já falei, viu, pastora Silvia, que muitas pessoas, antes de servirem a Deus, por exemplo, lá no Nordeste, lá em Fortaleza, no Ceará, tem muito aqueles carnavais de rua, não é isso? Carnaval de praia. Então, há pessoas que, quando eram do mundo, eram da bagunça. Não tinham timidez nenhuma para fazer bagunça, não é isso? E quando está na casa do Senhor, são pessoas tímidas, né? Então, pesem, por favor, os dois lados da timidez que eu estou falando e pesem, por favor, os dois lados do extrovertido que eu estou falando, tá bom? Existem extrovertidos que acham que querem que Deus tire elas do anonimato. Eu lembro quando eu morava em Fortaleza, eu morei em Fortaleza até 2014. Aqui em Brasília eu quase não escuto esse termo. Mas quando eu morava em Fortaleza, pastora Silvia, eu ouvia muito falar assim, alguém chegava com algum tipo de profecia ou profetado e falava assim, Deus vai te tirar do anonimato. A senhora já ouviu isso, pastora Silvia? Sim, já ouvi bastante. Alguma das irmãs já ouviu isso? Deus vai te Bota tirar aí, do irmão, fala aí no chat aí, coloca aí no chat. Pois lá em Fortaleza, até quando eu morei, se falava muito. Vai soprar o seu nome, vai soprar seu nome. Isso, né? As nações, vai soprar seu nome nas nações. Agora eles aumentam agora é mundial, é universo. Deus tipo vai isso. te tirar do anonimato. Uhum. Mas sabe o que eu gosto da palavra de Deus, da presença de Deus na vida do crente? É porque Deus não precisa nos tirar do anonimato. Ele precisa nos usar no anonimato, não é isso, pastora Silvia? Deus precisa nos usar, Deus quer nos usar no anonimato.
Quando o Senhor falou para os discípulos, que os discípulos estavam preocupados com a multidão, que precisavam comprar alimento para aquela multidão, um dos discípulos falou assim: olha, Senhor, isso, você será conhecido nas galáxias. Tem até esse sistema. Pois é. Então, quando Jesus falou assim, olha, vocês dai mesmo voz de comer, os discípulos ali preocupados, né, em alimentar a multidão, um dos discípulos falou assim, eis aqui um jovem que tem apenas 5 pães e 2 peixinhos. Que jovem era esse? Eu não sei. Eu não sei o nome desse jovem, mas ele se permitiu ser usado no anonimato, né? Quando nós estamos vendo ali a história de Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, a Bíblia fala de uma criança, uma menina, né, que ela estava ali escrava, cativa. Aquela criança se permitiu ser usada no anonimato. Minhas irmãs, os tímidos relacionais, os tímidos comportamentais, eles, na sociedade, eles ocupam um lugar de desvantagem, tá? Eles ocupam um lugar de desvantagem em uma entrevista de emprego. Imagina uma classe lá com 20 pessoas. A pessoa que é tímida, que está concorrendo à vaga, que vocês sabem que na entrevista de emprego, aquela entrevista, né, a pessoa se expõe, a pessoa vai falar de si. Então, a pessoa tímida comportamental, ela ocupa um lugar de desvantagem, né? Em uma entrevista de emprego, ela ocupa um lugar de desvantagem nos relacionamentos, quando ela vai cortejar alguém, quando ela vai tentar uma amizade, se aproximar de alguém, né? Ela ocupa um lugar de desvantagem nos desafios da vida. Quem é tímido não gosta de ser tímido, a verdade é essa. Ai, meu Deus, por que eu sou tão tímido? Misericórdia, né? Meu Deus, por que eu não sei me expor? Então, o tímido comportamental, ele ocupa um lugar de desvantagem. Mas a Bíblia nos mostra, boa notícia, que Deus, se o tímido se permitir, se quiser ser usado por Deus, Deus usa. Deus usa com poder, Deus usa com graça, Deus usa com autoridade, né? Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido. Amém. A irmã tá falando um versículo que eu ia falar agora. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Deus não nos deu um espírito de covardia. É por isso que Ele quer nos usar, né? Ali em Atos dos Apóstolos fala que os discípulos, eles eram homens iletrados e incultos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. No início da perseguição da igreja, os fariseus olhavam aqueles homens, né? E a Bíblia fala assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, amém? Algumas irmãs conhecem esse versículo. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo-se que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ao verem a intrepidez, né? Deus, ele nos dá ousadia. Deus, ele nos dá intrepidez, né? Deus, ele quer usar o tímido, não só dentro da igreja. Deus, ele quer usar com autoridade, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, para proclamar as boas novas de salvação. Às vezes o extrovertido relacional, o extrovertido comportamental não se permite, mas quando o tímido relacional comportamental se permite, Deus usa com poder, graça, ousadia e intrepidez, né? A Bíblia mostra ali em Atos dos Apóstolos vários versículos onde Deus usava com autoridade, com intrepidez, com graça. Os discípulos oravam pedindo a Deus intrepidez, né? É por isso que nós devemos nos permitir ser usados por Deus. Em tempo e fora de tempo, amém, irmãs?
Aquela menina, lá em 2 Reis, capítulo 5, uma criança, ela estava no anonimato dela, mas Deus permitiu ela ser usada no anonimato. Ela foi usada no anonimato. Deus não tirou ela do anonimato. Nós não sabemos o nome dela até hoje, mas nós sabemos a história daquela criança, aquela menina escrava, nós sabemos a história dela até hoje. Nós sabemos que, de alguma forma, porque Naamã, né, e toda aquela hierarquia, para chegar uma mensagem até ele, poderia ter falado assim: manda essa menina calar a boca. O que essa menina pensa que é? Mas aquela menina, de alguma forma, pelo seu comportamento, pelo seu testemunho, ela fez com que a voz dela fosse ouvida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Então, aquela menina, ela não foi covarde. Quanto aos covardes, né, lá em Apocalipse 21, quanto, porém, aos covardes, algumas versões vão vir tímidos, né? Então, pode ser que essa criança fosse até uma tímida comportamental, mas ela não foi covarde. Eu quero dizer que nos dias de hoje, a gente está citando aqui a Bíblia, o contexto bíblico, mas nós não podemos ser covardes. Aconteceu um negócio interessante, um rapaz que eu tinha contato com ele me dava paz do Senhor, dava paz do Senhor para ele, mas eu percebi que por esses dias ele está no mundão mesmo, sabe? Usufruindo aí desses prazeres transitórios do pecado, como fala a Bíblia, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus, esse rapaz me dava paz do Senhor e ele está na bebedeira e tudo. E eu fiquei assim um pouco retraído de repreender aquilo, mas o Espírito Santo falou: rapaz, você não pode ser covarde, isso aí é uma alma. E eu chamei ele no privado e falei assim: meu irmão, volte para Jesus, né? Porque eu não posso ser covarde, né? A Bíblia fala que o apóstolo Paulo fala que ele não deveria se envergonhar do evangelho. O covarde é aquele que se envergonha do evangelho. Eu lembro, minhas irmãs, né, eu quero agradecer desde já a presença de todas, né, o respeito, a participação, o convite da pastora Silvia. Eu lembro que no dia 26 de outubro de 2007, lá no... Tem rapazes também, viu, pastor? Só para... Porque normalmente eles reclamam, né? Tá. É que a maioria é mulher, mas tem rapazes por aqui, viu? Meu esposo está aqui também. Eu vi o Valdir também por aqui. É porque não dá para eu ver todos aqui, só dá para ver a quantidade de pessoas. Eu lembro que quando eu aceitei a Jesus Cristo em Fortaleza, no dia 26 de outubro de 2007, na Assembleia de Deus Ministério Bela Vista, Morro do Ouro, perto do calçadão da Crasa ali, viu, pastora Silvia? Perto do calçadão da Crasa, ali por trás, tem uma comunidade bem simples. Eu aceitei a Jesus ali, né? Então, Deus já começou a trabalhar na minha vida ali, né, pela graça e pela misericórdia de Deus, né? E eu lembro que eu cheguei na minha casa, minha mãe e meu irmão estavam me esperando. E eu falei assim, poxa, eu fui para um culto, eu estava chegando com minha esposa, eu falei assim, eu fui para um culto e eu aceitei a Jesus Cristo essa noite de hoje, eu falando lá naquela data, como o meu único e suficiente Salvador. E aí eles ficaram espantados, uns se olharam para o outro, né? Mas assim, eu não fui covarde de negar aquele meu novo relacionamento com Cristo, né? É aquele passo importante da minha vida, porque muitas pessoas se dizem crentes, servos de Deus, mas elas são covardes. Covardes a que ponto, pastor? De não externar isso, né? Elas não externam isso. E às vezes elas são aquele crente, às vezes até fervoroso dentro da igreja, mas porque a igreja, pastora Silva, amadas irmãs, às vezes é a zona de conforto, é o local que eles se sentem acolhidos, mas eles são covardes de não se pronunciarem fora da igreja, né? Na história lá de Esté, eu já estou quase indo para o final, fala que, acho que é o capítulo
capítulo 6, já acho aqui. Esther, capítulo 6, achei. Não, perdão, capítulo 4, né, onde teve aquela situação que foi decretada a morte dos judeus, né? E fala que Mardoqueu falou assim, olha só o que Mardoqueu falou para Esther. E Esther não se posicionou como covarde, mas ela se posicionou com ousadia. Capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura como esta é que foste elevada a rainha, né? E aí a rainha Esther, ela levantou, proclamou um jejum, convidou a todos a proclamar um jejum. Ela precisava estar diante do rei, não era tarefa fácil, ela se posicionou, ela se prontificou, ela se voluntariou a estar diante do rei, e ela falou, sabe o quê? Ela falou assim, depois irei ter com o rei, lá no capítulo 16, parte C, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se eu perecer, pereci. Ela estava correndo risco de vida, né? Ela estava correndo risco de vida, e ela falou, ajunta o povo, e jejuai por mim, pois irei ter com o rei, se eu perecer, pereci. Ela estava se prontificando, ela foi ousada, ela não se retraiu, ela não se acovardou, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? E a história de muitos outros que a Bíblia fala, a galeria dos heróis da fé, a Bíblia fala ali também de Daniel, né? Daniel, que ele decidiu firmemente não se contaminar com os manjares do rei, né? Ele decidiu firmemente. Ele poderia ter se contaminado, porque ele entrou em uma situação favorável para quem quer pecar, né? Então, muito crente entra no cenário favorável para quem quer ir para o mundo, e ali foi só uma desculpa, né? Quantas pessoas não se acovardaram, pastora Silvia, durante a pandemia, né? Quantas pessoas que poderiam estar perseverando. Então, cada vez que eu deixo de diante das perseverar... dificuldades, né, pastor? Porque quando a dificuldade chega, ou assim, que não vê um posicionamento, uma resposta no VaptVupt, aí já entristece o coração, já se acovarda de lutar, já afasta, né? Já entristece, né? É verdade. Pastora Silvia, olha, eu estou dando discipulado para os novos convertidos, preparando para o batismo, né? E eu falei logo, olha, não pense que descer as águas vai deixar vocês imunes às dificuldades. Não pense que vai deixar você imune às lutas da vida. Eu tinha tudo a maioria não conhece meu testemunho, a pastora Silvia conhece. Eu tinha tudo para ser uma pessoa frustrada, né, pelas lutas que eu passei. Mas nós vamos perseverando porque Cristo nos dá esperança, Cristo nos dá alegria, né? Cristo não faz eu olhar para o imediatismo, certo? Cristo faz com que eu não me acovarde. O apóstolo Paulo falava assim, que ele não se envergonhava do evangelho. Então, essa postura é que nós, corajosos, o pastor Rodrigo lá na nossa igreja, ele fala muito, vim aqui aceitar a Cristo é uma atitude de coragem, né? E perseverar com Cristo é uma atitude de mais coragem ainda. Eu vejo que as irmãs que estão aqui, os irmãos que estão aqui, ouvindo essa mensagem, porque estão perseverando, né? Então, nós, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós não nos enquadramos aqui em Apocalipse 21:8, quanto aos covardes, porque nós estamos perseverando com Cristo, né? Nós somos corajosos porque estamos perseverando com Cristo. Cristo nos dá uma alegria permanente, né? Ele não nos dá aquele imediatismo. O jovem de hoje em dia, ele se frustra,
ele se decepciona, ele fica com depressão, porque ele se enche de expectativa das coisas desse mundo que o mundo pode oferecer. Mas Cristo nos dá esperança, porque a esperança ela é duradoura. A Bíblia fala que a esperança é a âncora da alma. A esperança nos permite ficar firmes, né? Com uma fé inabalável. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Os covardes, eles negam a fé, né? Os covardes, eles condicionam a situação. A Bíblia fala que Gideão, quando ajuntou o povo ali para lutar, a Bíblia fala que o Senhor falou assim, é muito esse povo, manda que os tímidos e os medrosos saiam, os covardes saiam. Os covardes, eles não vão até o fim. Os covardes desistem. Os covardes, eles gostam de oba-oba, né? Os covardes, enquanto tá bom, enquanto tá favorável, eles falam, tamo junto. Misericórdia. Esses são os covardes, né? Isso. Mas eu posso até ser tímido, né? Eu posso até ser tímido, mas eu não sou covarde. Eu posso até ser o tímido relacional, eu posso até ser o tímido comportamental, mas eu não sou covarde, porque eu não nego a Cristo, porque eu persevero e porque eu vou até o fim nas minhas lutas, né? Aleluia. Então, o Senhor falou para Gideão, manda os covardes e os medrosos que saem. Amém? Quantos de nós somos corajosos? Quantos de nós somos perseverantes e estamos esperançosos? Amém? Eu quero agradecer a rica oportunidade, tá bom, pastora Silvia? E desde já, eu não quero mais me estender, eu acho que o tempo já foi dentro daquilo que estava combinado, né? Eu queria fazer uma oração, se a senhora me permitir. Pastor, fica à vontade, a sala está com você. Cadê os corajosos dessa sala aí? Cadê o povo perseverante? Porque aqui só tem valente aqui, só tem valente, pastor. Só Amém. Os valentes aqui nessa sala, essa noite, né, meu povo? Dá um glória, abre o microfone, dá um amém, dá um feedback aí pro pastor, em nome de Jesus, gente. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Aí, ó, os poderosos aí, ó, os valentes, viu, pastor? Eu falei no início que o Valdir botou aí, ó, valente de Davi, hein? O Amém. Valente de Davi tá aqui. O Valdir tem um comportamento tímido, mas é um valente. Um valente, perseverante. Eu falei no início, né, dessa ministração, que eu sempre fui uma pessoa tímida. Eu até falo para os meus filhos assim, nem imaginava que ia chegar ao pastorado, né? Mas assim, sempre fui uma pessoa tímida, mas nunca neguei as oportunidades. Se era um trabalho da escola quando eu era jovem, você vai apresentar isso assim, vou. Porque eu sempre procurei levar aquilo como um desafio. Eu sempre fui um tímido comportamental. Irmão Fábio, o senhor está com a oportunidade de dar uma saudação. Sempre fui, nunca me acovardei, né? Então, minhas irmãs, mas isso não é mérito meu, né? Isso é a ousadia que o Espírito Santo nos dá para a gente ir vencendo, né? E que a gente possa ser ousado, ter intrepidez, falar de Jesus com autoridade, não só quando pegar o microfone, não só dentro da nossa igreja, mas na rua, né, no hospital. Eu fui militar há muitos anos, hoje eu sou motorista de ambulância. E hoje eu me sinto muito vocacionado pela área que eu trabalho, porque eu posso falar do amor de Jesus. Há pessoas que estão tristes, deprimidas, desesperançosas, né? Então, eu creio que Deus vai nos colocando no lugar certo. Amém? Vou pedir para orar por cada um de vocês. Amém? Quero agradecer a oportunidade, vou fazer uma oração nesse momento. Senhor Jesus Cristo, nesse momento eu quero te louvar, bendizer o teu santo nome, pela tua mensagem, por esse convite, Senhor, pela honra que o Senhor tem me dado de ministrar essa palavra para cada um desses valentes, dessas valentes, desses ousados, dessas ousadas, desses que não têm se acovardado para as lutas,
Eu sei que cada um de nós, cada uma deles, passam as suas lutas, os seus dilemas, as suas dificuldades, mas estão aqui perseverando contigo, Senhor, perseverando com Cristo. Que o Senhor nos conceda, Pai, nos conceda graça, nos conceda ânimo, nos conceda alegria, nos conceda fortalecimento. Neste momento, nós apresentamos as nossas causas, cada uma delas nas tuas mãos. Vai contemplando, meu Deus, cada uma delas. Vai providenciando, entrando com proveito, com justiça, na causa de cada uma dessas pessoas e na minha também, meu Deus. Eu te louvo que essa mensagem tenha chegado, Senhor, na medida correta, meu Deus, na simplicidade da tua palavra, autêntica e genuína, Senhor, e na compreensão de cada palavra. Assim eu te oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãs, palavra maravilhosa que trouxe um entendimento no coração, que não é que você esteja aí se negando, né? Mas muitas vezes é o seu comportamento, faz parte da tua personalidade. A questão é você não ser um covarde, né, pastor? Não se acovardar. E só o fato de você estar aqui em meio a tribulações, em meio a lutas, e estar buscando a palavra e a presença do Senhor, isso aí já mostra que você não está parado, não está estagnado, você não virou estátua de sal, você vai prosseguir, você está olhando para o alvo, você está olhando para frente, você está batalhando, seguindo, em esperança de dias melhores. E crendo, né? E crendo, porque sem fé é impossível, né? Impossível agradar ao Senhor. Se você não tiver fé do que está do porvir, e que o porvir é sempre o melhor, porque os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Então, pela fé, nós cremos que os planos do Senhor estão batendo na nossa porta e são os melhores a se chegar. Se ele fizer hoje, amém. Se ele não fizer, amém também. Ele não vai tirar a majestade dele, nem vai tirar o trono dele. Ele permanece sendo Deus, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Eu espero que as irmãs tenham recebido a sua porção aí dessa palavra, dessa ministração. Agradeço o pastor Fábio, que de imediato já se colocou à disposição para estar trazendo aqui para nós essa mensagem maravilhosa. E eu achei assim que não podia casar melhor, né? A palavra com a pessoa e a mensagem, né? E não tinha outra pessoa melhor para falar sobre do que o pastor, porque você chega assim, chama o pastor para a batalha e bora. Pastor, bora agora. Pastor, vamos. Então, não é covarde para o que são as coisas do Senhor, né, pastor? Sempre a mão estendida e abençoando a cada um. Irmãos, tchau, tchau. Amém.